Será que Deus atende essa oração? Paz do Senhor, meu querido. Gostaria de dividir uma palavra com você nessa noite e tem como tema por que às vezes a nossa oração ela não é atendida. A palavra do Senhor nos fala no livro de Tiago, do 1 ao 6, assim, ó. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois o que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Ela também nos fala no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então a primeira coisa, querido, para que a nossa oração ela seja atendida, é que nós devemos crer e ter a certeza absoluta que Deus estará ouvindo a nossa oração, ouvindo a nossa súplica, o nosso pedido, para que dessa maneira Ele possa atender a nossa oração. Amém? Então, nós já cremos em Jesus Cristo, já o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Então, por que talvez eu estou orando por alguma coisa e isso não acontece? Bem amado, isso pode acontecer e tem um motivo. No livro também de Tiago 4, versos 2 e 3 diz assim, ó, vocês cobiçam coisas e não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras e não têm porque não pedem. Já não é o nosso caso, porque nós estamos dizendo porque o que a gente pede não acontece. E aí no verso 3 vem a resposta. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivo errado, para gastarem seu prazer. Por exemplo, vou dar um exemplo com você. Digamos que a gente peça um carro assim, ó. Pai, eu quero um carro para poder estar na tua casa de maneira mais confortável, poder estar levando a minha família de uma forma mais confortável. E o que acontece? Acontece talvez que pode acontecer o que acontece com alguns irmãos. Às vezes a pessoa pede o carro a Deus, Deus até ouve a súplica, ouve e atende. E a pessoa, em vez de usar o carro para fazer a obra de Deus, para poder dar uma carona para um irmão que não tem o carro, que é menos favorecido, um domingo de sol, a pessoa, em vez de estar lá no culto, está na igreja, está indo curtir a praia. Por isso que a gente não recebe às vezes, porque Deus sabe que a intenção do nosso coração. E o que é interessante de ver? Um pedido que está de acordo com a palavra do Senhor, né? O Salomão, filho do rei Davi, quando é empossado ao trono, ele tem um sonho. Deus aparece no sonho e diz para ele, olha, podes pedir o que tu quiseres que eu vou te dar. E lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, no verso 9, Salomão faz o pedido assim, ó, dá pois ao teu servo um coração cheio de sabedoria ou discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este grande povo? Salomão ele não pede apenas sabedoria, ele pede sabedoria para poder governar o povo, para poder distinguir o que é bem e mal. E a resposta do Senhor lá, ó, fala assim no versículo 12, ó, farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu. E aí Deus acrescenta tantas outras coisas. Nós já sabemos, o rei Salomão era um homem sábio, o rei talvez o mais rico que já existiu na história de Israel, porque ele pediu de acordo com a palavra de Deus. Ele queria fazer aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, né? Lá em 1 João, capítulo 5, verso 14, está escrito assim, ó, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Por isso que Deus abençoou Salomão. Salomão pediu
aquilo que estava de acordo com a vontade do Senhor. Pediu sabedoria, não sabedoria para enriquecer ou para qualquer outra coisa. Então Salomão ele pediu sabedoria para que pudesse fazer a vontade do Senhor. Por isso que lhe foi dada a sabedoria e tantas outras coisas que Deus fez por Salomão. Por fim, irmãos, vou dividir com vocês um texto que está lá em João 14. João 14 do 12. João 14, 12, 13 e 14. Dividir com os irmãos aqui, ó. Livro de João, Evangelho de João, diz assim, ó. Pois a verdade, 14, verso 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Irmãos, nós temos que fazer a nossa súplica, a nossa oração, o nosso pedido, tem que ser de acordo com a vontade de Deus e tem que ser através do nome de Cristo. Porque se não fosse, irmãos, o sacrifício que Cristo sofreu na cruz, toda a vida de santidade que ele teve, que convergeu no sacrifício dele na cruz por mim e por você, se não fosse esse sacrifício, não adiantaria de nada nós pedirmos, seria em vão a nossa petição. Então tudo vai na direção do sacrifício de Cristo na cruz. Nosso pedido às vezes ele não é atendido porque estamos pedindo da maneira errada. Então devemos entender a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo é perguntado e responde: olha, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então que a nossa intenção e a nossa vontade seja de fazer a vontade de Deus através do nome de Cristo Jesus, anunciando o nome de Cristo Jesus, o amor que ele teve por cada um de nós e sua morte na cruz. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você possa compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para assim pedirmos aquilo que se alinha, se adequa àquilo que Deus quer para nós. Jeremias 29 diz que os planos dele são planos de nos fazer prosperar, planos de nos dar um futuro melhor. Que nós tenhamos o nosso futuro e a nossa salvação guardada sempre nele. Que Deus abençoe você. Eu vou deixar um link aqui do culto que nós tivemos no dia de hoje. Um culto abençoado, se você quiser assistir todo. E a palavra falava sobre isso, mas era bem mais esmiuçado. Fique à vontade para assistir. Deus abençoe essa casa, essa família. Fique na paz do Senhor Jesus.